Vamos imaginar uma briga que de um lado nós temos uma arma biológica do Resident Evil chamado de Ouroboros, e do outro lado nós temos uma organização secreta que lida com coisas estranhas e perigosas, que eu duvido muito que vocês saibam o nome. Como eu tava dizendo, o vírus Ouroboros é uma arma biológica mortal que aparece bastante no Resident Evil 5 e também no Resident Evil Revelations 2. E quem criou essa gracinha foi nada mais nada menos que o Dr. Albert Wesker, fazendo uma mistura maluca com um vírus antigo chamado de Progenitor, e misturou os anticorpos do T-vírus que estavam no sangue da Jill Valentine, transformando esse vírus antigo numa nova versão mais forte e seletiva. Usando o Ouroboros, o Wesker queria limpar a humanidade e criar uma nova raça de seres humanos, escolhendo apenas os mais fortes para isso. E essa nova criação dele conseguia fazer o que o progenitor antigo não conseguia fazer, que era evoluir os humanos de uma forma mais controlada. E a Fundação não teria que lidar com mutações de monstros sem mente, mas essa nova criação eles teriam que enfrentar uma criatura com uma genética incrível, poderosa e inteligente. E isso teria que fazer ela criar mais contenções diferentes e se adaptar a cada tipo de transformações que aparecesse. Esse Ouroboros age de duas maneiras principais, dependendo se o DNA da pessoa é compatível ou não. Se o DNA for compatível, a pessoa consegue controlar o vírus e ganha superpoderes. Mas se o DNA não é compatível, o vírus cresce sem controle e devora tudo ao redor, incluindo a pessoa, fazendo com que ela vire essa coisa aí. Nas pessoas compatíveis, elas continuam com a sua forma humana, ficando só com os olhos amarelos, mas em compensação elas ganham super velocidade, super força e regeneração quase sobrenatural. Além disso, eles param de envelhecer, ficando praticamente imortais. O Wesker é o melhor exemplo de alguém que se adaptou, e o Neil Fisher de Resident Evil 2 teve uma adaptação em partes, virando um tipo de Hulk sem se transformar completamente. Ou seja, essa compatibilidade pode variar bastante nas pessoas. E nas pessoas incompatíveis, você já deve imaginar o que acontece. Elas viram mutações horríveis, tipo umas massas deformadas e monstros com tentáculos cheios de bolhas. E eles não só são pessoas infectadas que deram errado, eles são o próprio Ouroboros crescendo e se espalhando, como por exemplo o Durga e a Ahiri. Fora isso, também tem os Revenants, que são criados quando é injetado o Ouroboros nos corpos das pessoas que já foram dessa pra melhor. E eu não preciso nem falar que essa coisa é extremamente contagiosa e muito mortal. Se uma quantidade suficiente dela fosse liberada no ar, ele poderia infectar rapidamente toda a população humana do planeta. A Fundação, além de ter que lidar com uma possível contaminação do planeta inteiro, teria que lidar com essas criaturas incompatíveis e com as compatíveis também, que agora ganharam superpoderes e são praticamente imortais. Esses monstros seriam um risco biológico do nível Keter, tendo uma dificuldade parecida com o SCP-682. Mas um ponto importante é que o Ouroboros é sensível ao calor e ao fogo, e a luz violeta poderia ser uma tática também para deixar ele mais vulnerável. E o único jeito de realmente destruir as criaturas do Ouroboros é destruir o cérebro, o núcleo. E que aparecem só nas criaturas que deram errado, mas eles ficam bem no meio daquele negócio e fica bem difícil de acertar sem enfraquecer ele antes. Mas só de ter um ponto fraco dá uma vantagem para a Fundação SCP, porque se elas investissem em armas térmicas, daria certo, ao contrário do SCP-682, que não parece ter nenhum ponto fraco em si. E além das armas, ela poderia criar celas térmicas que fossem feitas especificamente para isso, para queimar esses monstros e depois destruir. E claro que vocês já ouviram falar das Forças-Tarefas Móveis, que são as equipes de elite da Fundação, que lidam com ameaças específicas que são ou muito grandes ou muito complicadas demais para os soldados comuns. Nesse caso do Ouroboros, existe a Força-Tarefa Beta 7, que foi feita sob medida para lidar com anomalias de risco químico, biológico ou radiológico, tendo também instalações secretas pelo mundo inteiro para conter e pesquisar esse tipo de coisa. Por exemplo, o Sítio 95, dedicado a insetos, fungos e plantas. Por exemplo, o SCP-008, que é um tipo de vírus muito contagioso que está preso em um desses setores. E cá entre nós, a Fundação tem bastante experiência com anomalias parecidas com o Ouroboros, seja o SCP-682 ou o SCP-008, que é uma raça de praga zumbi com 100% de taxa de contaminação e é letal. A Fundação SCP também teria que investigar se conseguiria replicar ou criar os T-anticorpos que a Jill Valentine tinha para enfraquecer esse Ouroboros, desenvolvendo talvez um SCP-Talmiel ou uma vacina. No fim das contas, ele seria classificado como Keter, pelas características da mutação e da infecção. Mas, se a gente considerasse um surto que pudesse acontecer da Fundação não conseguir lidar tão rápido assim com a infecção e com a transformação do planeta inteiro, e principalmente das mutações inteligentes iguais a
a Wesker, as coisas mudariam para uma classe Apollyon. A Fundação usaria tudo que ela tem ao seu favor e ficaria alerta para qualquer coisa estranha que acontecesse e que indicasse que o Ouroboros tivesse se espalhado. Seja muitas pessoas indo dessa para melhor ao mesmo tempo ou coisas do tipo. E assim que eles identificassem algo estranho, eles cercariam a área e começariam a usar a primeira carta na manga que eles têm, que eu já comentei com vocês, que é a Força-Tarefa Beta 7. Especialista em lidar com esse tipo de anomalia. Eles usariam roupas e armas específicas para acabar com esses surtos, ao mesmo tempo que os outros funcionários da Fundação iriam manipular as notícias para evitar que qualquer coisa sobre o Ouroboros se espalhasse e causasse pânico. Enquanto isso, os cientistas da Fundação já estariam pensando numa contenção a longo prazo, estudando as compatibilidades, o RNA do Ouroboros, como ele se reproduz e esse tipo de coisa. O objetivo final seria criar rapidamente algo para combater essa anomalia, para bater de frente com a mutação dele, assim como eles fizeram com SCP-008. As anomalias entre muitas aspas mais fáceis de controlar e destruir seriam as incompatíveis, já que, como eu já comentei com vocês, elas têm a sensibilidade bem grande ao fogo. E depois que elas ficam vulneráveis, dá para acabar com elas acertando o núcleo. Para isso, a Fundação usaria um ataque em massa e com tudo, usando lança-chamas gigantes e bombas. O problema seria ter que lidar com um exército de humanos que se adaptaram ao Ouroboros, igual ao Wesker. E isso seria um desafio bem chatinho. Só as células deles teriam que aguentar a super força, a super velocidade e tentar contornar essa regeneração incrível que eles têm. Como eu disse, as estratégias deles seriam praticamente iguais ao que eles usam no SCP-682. E claro, eles teriam que colocar vários classe D para jogo, também para tentar descobrir algum ponto fraco e para entender as suas habilidades. O complicado seria a facilidade que ele se espalha, porque ele é extremamente contagioso e está sempre evoluindo. Isso seria um problema para as pesquisas também, porque poderiam deixar qualquer vacina inútil conforme ele se modificasse. E então, a Fundação teria que apostar mais na estratégia e na força bruta para lidar com os infectados. E se uma infecção global acontecesse, o que não seria nada difícil de acontecer, a Fundação SCP meio que teria que começar a tomar algumas decisões difíceis, como sacrificar ou abandonar a população que tivesse ali. Se tudo por acaso desse errado, a Fundação SCP tentaria curar ou neutralizar essas criaturas, principalmente se esses humanos adaptados não fossem uma ameaça naquele momento. Mas e se eles soubessem que eles poderiam se transformar em uma no futuro? O que vocês acham que a Fundação SCP faria? Deu para entender que o Ouroboros é uma ameaça complexa, e que de primeira, para a Fundação SCP, seria uma ameaça Keter, como o SCP-008 e o 682 são. O melhor jeito da Fundação de combater o Ouroboros seria acabar o mais rápido possível e com força total os surtos dessa coisa, usando calor, junto com uma pesquisa focada e de prioridade máxima para encontrar algo ou um método para deixar mais vulnerável os hospedeiros adaptados. Se ela não conseguisse fazer isso relativamente rápido, principalmente com um surto de criaturas não adaptadas, as chances da população inteira ir de vala é bem grande. E além de irem dessa para melhor, teria a chance deles serem infectados pelo Ouroboros. E isso se transformaria num cenário de classe K, que é basicamente um cenário onde todo mundo tá lascado. Mas dando uma opinião pessoal aqui, eu boto fé que a Fundação conseguiria lidar até bem de boa com o Ouroboros, porque eles estão acostumados com esse tipo de coisa ou até pior. Esse Ouroboros é basicamente uma mistura de vários SCP vírus que tem pelo site, e uma mistura do SCP-682 e da carne que odeia. Então, eles controlaram coisas bem parecidas e se deram bem. Mas deixa aí nos comentários se você concorda ou não, e até um próximo vídeo, meus príncipes. E não esquece de hypar o vídeo.